de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Boa noite a todos. Trago um forte abraço dos companheiros da Seja de Arraial do Cabo. Pediram para trazer este abraço fraternal a todos vocês. E como estou aqui pela primeira vez junto com vocês neste trabalho, estou muito feliz. Só um minuto, meus amigos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. É um prazer muito grande. E trago essa mensagem que a Cláudia me pediu para estar aqui com vocês. E esse tema, felicidade e infelicidade relativa. Quem aqui, entre nós encarnados, não gosta de ser feliz? Infelicidade ninguém gosta, mas ela faz parte do nosso dia a dia, não é isso? Nós vemos alguns exemplos, tem até algumas piadas a respeito da felicidade, né, que nós sabemos. Tem aquela da piscina, que todo mundo diz que é uma felicidade quando coloca e é outra felicidade quando você enterra, né? Porque quando você faz, é uma alegria danada para você tomar banho, mas aí depois vem os amigos, vem os parentes, todo mundo não quer sair da sua casa. Então, são duas felicidades, uma quando coloca, a outra quando aterra. Mas deixemos isso de lado. A felicidade é um estado da alma. A felicidade, muitas vezes, ela nos engana. Nós achamos que estamos felizes, mas, na realidade, nós não estamos felizes. Nós pensamos que estamos, nós fazemos confusão entre felicidade e prazer. Prazer é você desfrutar de um bem material. Felicidade é um estado da alma. E todos, a grande meta da humanidade é a busca da plenitude. Essa plenitude, em grandes épocas já passadas, ela foi se desenvolvendo através de seus filósofos. E um desses filósofos, foi um dos filósofos que buscavam, chamava-se Epicuro, na Grécia Antiga, um período antes de Sócrates. E Epicuro, estabeleceu que a felicidade nada mais era do que o prazer. E o seu pensamento era ter para poder e usufruir. Então, sempre a humanidade esteve nessa busca incessante da felicidade. Desde os primórdios, quando o homem já foi homem, ele busca esta felicidade. E então, esses grandes filósofos, o que eles fizeram? Com essa busca, começaram a estudar para saber o que a humanidade precisava. E foi descoberto através de estudos que a humanidade queria ser feliz. E essa felicidade, eles descobriram que através da sabedoria, ela se transformaria em prazer. E esse Epicuro, o que ele fez? Nada mais fez do que fez o seu pensamento. Esse pensamento que ele fez, ter para poder e usufruir. E esse pensamento é até hoje. É um pensamento narcisista. Esse pensamento das pessoas, no meio espírita já não é, né? Nós espíritas já sabemos que esse pensamento, nós não pensamos assim. Nós pensamos que a felicidade tem que ser uma felicidade, tem que ser eterna. Ela tem que ser linear.
Ela não pode ser uma felicidade meio termo, não existe. Se ela é relativa, ela não é completa. Então, após Epicuro com esse pensamento, veio se desenvolvendo a humanidade em cima disso, e vai até os dias de hoje. E logo em seguida, há 2015 anos atrás, veio Jesus que nos trouxe o cristianismo. Com o cristianismo, Jesus nos trouxe aquela máxima: amai ao próximo como a ti mesmo. E falar da felicidade é falar de amor com o próximo. O amor, ele nos remete a essa felicidade. A felicidade nada mais é do que você ter o prazer, você ter a vontade e você fazer porque você está em você. Não é uma coisa obrigatória. Então, é esse amor que nós vamos falar um pouco. Nós vamos falar em cima do Livro dos Espíritos. Vamos tentar entender um pouco esse pensamento que no século XIX Allan Kardec nos trouxe. E que logo em seguida, ao pensamento de Jesus, de amar ao próximo, veio o Espiritismo. O Espiritismo nos trouxe esclarecimento maior de como que proceder com esse amor, de como nós devemos nos comportar mediante a felicidade, mas não só em felicidade. Nada na nossa vida é feito só de felicidade. Nós temos momentos difíceis, nós temos momentos em que passamos por dificuldades financeiras, dificuldades com entes queridos que partem e nos deixam com saudades. Então, esses são os momentos também de infelicidade. Um momento de doença, são momentos de infelicidade. Um momento de que nós temos problemas familiares, uma briga entre irmãos, uma briga de filho com pai, com mãe, mãe com filho, pai com filhos, e assim sucessivamente. Então, nós temos que entender um pouquinho. Esse pouco que ele nos traz da questão número 920 até 933, são 13 perguntas e respostas. Muito simples, muito fácil de nós entendermos. Muitas vezes não estamos preparados para entender essa grandiosidade que é o Livro dos Espíritos. É um livro científico. Eu considero um livro científico. Então, é um pouco realmente. Se nós não estudarmos, lermos, relermos, voltar à questão, reler novamente, consultar livros de base, consultarmos o Evangelho e outras obras, Chico Xavier, do Divaldo Franco, através da Joana de Anjos, é difícil para nós entendermos. Por exemplo, para eu entender um pouco mais, a gente lê, mas aí volta tanto tempo sem ler aquelas questões, por outros motivos, eu comecei a estudar esse livro, Estudos Espíritas. Daqui, eu nem imaginava que falasse sobre felicidade, mas nós somos conduzidos a aprender um pouquinho mais, né? Eu também estou aqui aprendendo com vocês. Mas vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. E ele nos diz lá, dá licença que eu senão também não sei. Felicidade e infelicidade relativa. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Gente, a palavra já está falando. Felicidade relativa. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui, nós não podemos ser felizes completamente. É um erro muito grande nós acharmos, estou feliz, estou completamente feliz. Não estamos. Nós estamos passando num planeta de transição, nós estamos ainda em prova e expiações. E essa prova e expiação não nos permite sermos completamente felizes. A Terra ainda não está preparada para receber de espíritos completamente felizes. Mas um dia nós vamos ser felizes, completamente. Vai ser linear. Então, quando lá chegarmos e conseguirmos
essa evolução e voltarmos, reencarnarmos para viver nesse planeta de regeneração, aí sim nós vamos estar quase nessa faixa de completa felicidade, ou seja, esbanjando amor ao próximo. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre, os Espíritos nos respondem, que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, eles nos falam que nós somos os culpados pela nossa própria infelicidade. Nós somos os próprios culpados da nossa felicidade e de nossa infelicidade também. Somos nós que provocamos isso. Momentos infelizes somos nós. Por quê? Porque nós ainda não aceitamos o decorrer, nós ainda não entendemos verdadeiramente o proceder desse amor. Nós ainda temos dificuldades de aceitar determinados momentos de nossa vida. Nós temos dificuldades de aceitar uma doença. Eu tomo por base até por mim mesmo. Não vou entrar em detalhes, mas eu não nasci assim. Há 10 anos eu estou assim. Eu tenho que usar esses apoios. No início, não vou mentir para vocês, era difícil de aceitar. Foi muito difícil. Mas vamos estudando, vamos entendendo qual o propósito disso. Eu tive que entender. Fui levado a entender, sozinho, pedindo a Jesus que me mostrasse o porquê, o que ele queria de mim com isso. E eu descobri que isso não era por algo que eu fiz aqui, porque eu não fiz nada, então só poderia ser algo de vidas passadas, e que eu tenho que aceitar. E eu convivo muito bem com isso. Hoje em dia convivo muito bem. É como se não existisse. Claro que existe, né? É um instrumento que você tem que carregar para onde você vai. Mas você passa a aceitar as dores da vida, você passa a aceitar esses problemas. Então, quando eu era infeliz, me achava infeliz por ter ficado assim, na verdade eu tinha que aceitar isso, aceitar a minha posição. Então nós temos que exercitar isso, nós temos que estar sempre exercitando, né, essa tolerância com resignação e com fé no futuro, uma fé que eu sei que mais lá na frente, numa próxima reencarnação, talvez eu não venha, pode ser que eu venha a errar ainda e tenha mais algumas coisas. Claro que devo ter, né? Não sou santo ainda, não espero um dia chegar lá, mas ainda não sou santo. Mas procuro acertar. Então aceito com resignação a minha situação. E é isso que ele quer, é isso que eles nos mostram, os espíritos nos mostram, que nós temos que aceitar as adversidades da vida. Nós temos que estar conscientes que hoje nós temos saúde, amanhã podemos não ter. Hoje nós estamos bem financeiramente, amanhã podemos não estar. Nós não sabemos quais são as coisas que podem nos acontecer, quais são os desígnios divinos. Nós não sabemos, nós não entendemos ainda. Muitas vezes praguejamos, né? Muitas vezes acontece alguma coisa, a gente dá uma simples topada, arrebenta a cabeça do dedo, aí começa aquela lamentação toda, para não dizer que começa a xingar, né? Aí começa a amaldiçoar tudo, por que acontece comigo, tudo acontece comigo, sempre assim. Não adianta ninguém dizer que nunca fez, não, porque já fez. Dá uma topada e sai, né, falando muitas coisas. A felicidade terrestre é relativa. Eu vou botar o óculos, senão não dá para ficar de. Não dá, não. Aí eu leio daqui. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário.
Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando ele nos pergunta, que Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro? Meus amigos, o que basta para mim pode não bastar para o companheiro aqui. O que para mim eu estou feliz por adquirir, um exemplo, esse controle remoto, para ele pode ser muito mais simples. Ele pode ficar satisfeito com uma coisa muito mais simples. E eu deposito toda a minha felicidade num objeto material. O companheiro pode achar um simples, vamos falar de tecnologia, um simples pendrive o satisfaz mais do que a mim com isso. Então, nós não devemos nos apegar a bens materiais. Ele nos fala que não existe, que não tem como unir essas duas coisas. Felicidade comum a todos os homens, não existe. Essa felicidade comum a todos, não existe aquilo ou aquilo outro que faça todas as pessoas que estão aqui presentes sentirem felizes ao mesmo tempo. Isso é aí que ele nos fala que a felicidade é relativa. Sim, a felicidade é relativa. Por quê? Porque o que é bom para você pode não ser bom para mim. O que é bom para o senhor pode não ser bom para ela. E assim sucessivamente, as coisas são assim. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Sim, conformemente às vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Meus irmãos, essa ambição desenfreada por consumo é que nos leva à infelicidade. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos, sempre queremos mais. Quantos aqui assistiram a palestra do Divaldo em Rio Bonito? Assistiu? Foi em Rio Bonito, assisti. Ninguém aqui assistiu de Rio Bonito? Ele contou uma história, ainda bem que vocês não assistiram, porque também ver a de Divaldo e ver a minha, né, não tem a mínima graça. E ele falou justamente de felicidade. Já pensou, se vocês tivessem visto felicidade? Eu estava frito, né? Então ele conta uma história que a pessoa recebe 2.999,9 reais que ganhou na Mega Sena. E começa a reclamar que ele é tão azarado que não recebeu 3 milhões. Mas a gente nunca está satisfeito. Não adianta, nós não estamos satisfeitos com nada. Se nós compramos um carro do ano que vem nós queremos o carro do ano também. E se não tiver o carro do ano, nós queremos outra coisa. Queremos uma moto, queremos um quadriciclo e assim sucessivamente. Nós temos uma casa, queremos uma casa de praia, queremos uma casa lá no Pontal da Atalaia, em Arraial, mas lá é só para quem tem muito dinheiro, tá? E assim sucessivamente. Nós não estamos satisfeitos, nós nunca ficamos satisfeitos. Então nós começamos e temos que começar a entender isso. Nós temos que começar a entender essa ambição desenfreada que nós temos de consumismo. Esse consumismo que tudo para nós é o necessário. Nós achamos que tudo é necessário. Mas isso é uma falta que nós temos. Nós temos que aprender através de leituras, através do entendimento do que o Cristo nos fala sobre o amor. Não é isso? Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Respondem os espíritos. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo.
nós devemos resignar e sofrer em silêncio, sem murmurar, sem reclamações. Nós já falamos, as perguntas são muito parecidas, nós falamos isso lá no início. Então nós devemos aceitar com resignação tudo que nos acontece. Não adianta a gente se desesperar. Um ente querido desencarna, nós vamos para a beira da urna funerária e nos desandamos a chorar, a gritar, por que você foi embora, por que você me deixou. Mentira, ninguém quer ir. Você fala, sai, tá, vai junto. Não vai, ninguém quer ir. Então nós temos que controlar isso. Nós temos que entender que esse momento de sofrimento, esse momento de partida, nós temos que tirar lições também. Nós espíritas, nós temos que entender. Nós temos que saber nos portar. É igual aquela história de Chico Xavier. Ai meu Deus, o avião vai cair, Emmanuel, me socorra. Não, mas morra com dignidade, já que você vai cair. Aí você imagina, como que alguém morre com dignidade? Né? Vai entender, mas aí já é um outro nível, né? Emmanuel, Chico, aí eles lá conseguem se entender. Eu acho que eu não consigo morrer com dignidade. Tomara que seja assim, puf, que eu nem veja, dormindo. Porque ninguém quer, na verdade, né? Nós estudamos, ninguém quer. Nós sabemos que é um momento doloroso. Mais para quem fica, né, talvez. Mas sabemos também, como a reencarnação é dolorosa, o desencarne também é. Por que favorece Deus com os dons da riqueza certos homens que não parecem tê-lo merecido? Atenção. Isso significa um favor aos seus olhos do que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Ele nos dá uma referência à pergunta 814 seguintes, que ele fala sobre isso. Meus irmãos, a riqueza é uma prova duríssima. Não nos enganemos que a gente quer ficar rico, nós queremos ganhar na Mega Sena da virada do ano, que é 100 e tantos milhões, queremos, eu também quero, eu jogo também. Nós queremos isso, mas é uma prova duríssima, você saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais bem material você fica preso, você fica apegado aos seus bens materiais. Você não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Aí você diz, eu vou ajudar as instituições de caridade, vou ajudar os trabalhadores de Jesus a melhorar o prédio. Aí chega na hora, a dureza da prova é muito grande, essa expiação é muito grande, é muito duro. Quando você tem, é muito duro, você fica apegado ao materialismo. Então nós temos que ter cuidado com o que pedimos, que muitas vezes Deus nos concede para nos colocar em prova, para saber se nós realmente vamos, e muitas vezes tropeçamos. Tem um amigo meu que ele conta que ele pediu tanto a Deus, tanto, que a filha dele largasse o namorado, que ele fosse para bem longe, que ele mandasse ele para bem longe para trabalhar, para poder a menina ficar livre do namorado. O que aconteceu? Deus ouviu ele, mandou o rapaz para o outro lado do país. E o que aconteceu? Ele levou a filha dela. A filha foi junto. E ele sofre com isso. Infelizmente, ele sofre com isso. E é espírito. Né? Nós temos que ter cuidado com o que pedimos. Claro, ter dinheiro, ter bens materiais, ter conforto é muito bom. Todos nós queremos viver confortavelmente numa casa bonita, uma casa confortável, mas temos que ter cuidado com isso. Esse apego ao materialismo é um grande passo para o abismo. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criares. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes no mundo,
Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem ele ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isto representa uma prova de que lhe será levado em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, os que serão consolados. Não vamos imaginar que, por ter uma fortuna, por ter uma posição social elevada, as pessoas não sofrem. Não, sofrem sim. Nós vemos casos de pessoas riquíssimas, não vêm à tona, nós não sabemos, mas alguns vêm. As pessoas são tão infelizes quanto aquelas que não têm tanta riqueza. As pessoas passam por problemas. Nós vimos há algum tempo atrás donos, presidentes, diretores da revista Forbes se suicidar. São riquíssimos, são pessoas com poder aquisitivo muito grande, americanos, mas que têm problemas e a gente não consegue imaginar, a ponto de causar um suicídio. Olha quantos problemas essas pessoas têm. Então a felicidade não está no dinheiro. Ele nos mostra muito bem isso. Muitas vezes nós não paramos para analisar uma simples questão, a 926 do Livro dos Espíritos. Nós não conseguimos entender o que ele quis dizer com isso, mas ele está abrindo. Allan Kardec, ao fazer essas perguntas aos espíritos, estava abrindo, nos proporcionando uma lição para que possamos lidar cada dia, a cada momento, com este problema material. Isto lá atrás, gente, no século XIX, nós já estamos no XXI. Então nós temos que entender urgentemente o que os espíritos nos falam com isso. Não adianta, não é o dinheiro que vai livrar ninguém da infelicidade. Não, mas tudo é relativo. Tudo é relativo. Pode ser transitório, pode não ser transitório. A felicidade quanto a infelicidade. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz, atentos, por favor. Verdadeiramente infeliz o homem só é quando sofre da falta do necessário, a vida e a saúde do corpo. E o homem só é verdadeiramente, ele nos fala aqui, verdadeiramente infeliz quando ele sofre a falta desse necessário à sua vida e à saúde do seu corpo. Todavia pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Gente, pode acontecer de passarmos privações. Quantos aqui presentes, claro, não precisa a gente enumerar. Quantos aqui presentes já não passou privações? Eu já passei. Tenho certeza que alguns companheiros aqui também já passaram. Mas faz parte. Nós temos que entender que isso é um processo, eu tenho que entender que isso é um processo meu, só meu. Eu não estou passando por isso, porque foi praguejado, porque Deus quis botar isso para mim, fazer eu sofrer e fazer o vizinho que não faz nada para ninguém, viver uma vida tranquila. Não, não é assim. A responsabilidade é nossa. O sofrimento é pessoal, é seu. Então nós temos que entender isso. E se por acaso alguém for motivo disso, da sua infelicidade, através da sua saúde, do seu corpo físico, que tirar o necessário, esta pessoa responderá por isso. Ela será a culpada por você estar passando por isso. Aí já não é mais uma privação sua, é a pessoa que será responsabilizado
mediante a justiça divina. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio, responderão por ele. Ora, muito simples. A maioria aqui, pelo que posso notar, são pais, e alguns ainda não, né? Nos enquadramos nos pais. Nós queremos o que para os nossos filhos? Nós queremos sempre o melhor. Todo pai quer o melhor para o filho. Pai, quando eu falo pai, é pai e mãe, tá, gente? Os pais, então, fica os pais. Os pais querem o melhor para os filhos. O pai de um jovem, ele não deixa o filho seguir a sua vocação natural. Ele interrompe, querendo que o filho seja aquilo que ele é, aquilo que ele imagina que o filho será feliz. O filho tem uma vocação para ser um excelente engenheiro mecânico, um exemplo. Ele acha que o filho tem que ser arquiteto. Então, atenção a isso também. Nós desviamos nossos filhos, filhas, da felicidade que está traçada para a sua vocação, que vem se desenvolvendo, reencarnações após reencarnações, de aperfeiçoamento, e chega em determinado momento, nós, os pais, desviamos nossos filhos desse caminho. Então nós temos que ter atenção para esse fato, porque nós vamos responder. Quando nos virmos diante de nossa consciência, do outro lado, na pátria espiritual, a nossa consciência vai nos acusar. Nós vamos responder por isso. Nós seremos responsabilizados pela infelicidade do nosso filho. E essa questão, ela tem uma subquestão. Achareis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, e etc. Cumpre-nos não cair neste absurdo que os espíritos nos falam. É ridículo. Nós temos que saber dosar isso. Nós temos que estar atentos para isso. Muitas vezes está claramente, você vê que a pessoa tem uma aptidão para ser professor. Ninguém hoje quer que filho seja professor. Me desculpe se tem algum professor aqui, não é crítica, tá? Mas é que não é reconhecido como deveria ser. Os professores não são reconhecidos. É um exemplo só, tá, gente? Então, os pais hoje em dia, nós vemos, não, você vai trabalhar, você vai se formar em engenharia do petróleo, porque é onde a bacia de Campos está dando dinheiro, Macaé, e é lá que você vai, mas eu tenho aptidão para ser professor. Eu tenho aptidão. É onde você vai se sentir feliz. Foi para isso que você veio, para lidar com crianças, com jovens ou mesmo adultos. Mostrar a eles o caminho de uma cultura e de uma profissão. E muitas vezes os nossos pais desviam, quer que nós sejamos mecânico, engenheiro de petróleo, lá de produção, médicos, que não, você vai ser um médico famoso, você vai ter consultório. Meus irmãos, não é nada disso. Nós temos que atentar para isso quando ele nos diz, sem exagerar, sem cair no ridículo. Porque o exagero nos leva ao erro, nos leva à infelicidade. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte,
Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é desonra, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para o outro, que não para si. Para começar, nós espíritas sabemos, deixar-se morrer de fome é suicídio. Não devemos jamais nem pensar em fazer greve de fome. Meus irmãos, é um caso sério. Nós temos que estar atentos a determinados pontos que ele nos coloca. Nós temos que entender que isso, se você pensa, eu vou fazer uma greve de fome, que se não me der, eu vou morrer de fome, é suicídio. Você está suicidando. Tá? Então, não vamos por esse caminho. Ele nos fala que não é desonra para ninguém. Todas as profissões são necessárias. Da menos remunerada à mais remunerada. Depende do estado de cada um. Muitas vezes nos privamos ou temos aquele instinto de não querer sentar com o empregado, de não querer sentar, porque o rapaz é gari, não quero que ele sente na mesa comigo, porque eu tenho uma posição social X, não vou sentar com o empregado, isso e aquilo. Não, meus irmãos, não é por aí. Tá? Isso não é desonra para ninguém. E o necessário, porque eu estou desempregado, é um grande problema. Nós também vemos isso dentro dessa resposta. Estou desempregado. Tem um emprego ali para você trabalhar de balconista. Ou trabalhar num posto de gasolina. Não vou, não é para mim. Por que não é? Nenhum emprego desonra. Porque se você não tivesse o rapaz que coloca gasolina no seu carro, como que você ia abastecer? Nós não vivemos no primeiro mundo ainda. O Brasil não tem isso. Lá fora tem. Você chega no posto e coloca, né? Mas mesmo assim, tem alguém que fica à frente lá para você pagar. Mas não temos os frentistas. Mas não é desonra. Muitas vezes nós não queremos. Preferimos passar necessidades do que aceitar um emprego, um trabalho que vai nos desonrar. Aí nós falamos, não, você vai lá, procura naquela loja tal, que tem uma vaga de balconista lá. É muito bonito você falar para os outros. Né? Para você não quer. Para você não iria. É isso que ele nos fala. Então temos que atentar para todos esses fatos. Não é desonra. Passar necessidade, sim. Passar necessidade nos traz a infelicidade. O necessário que nós colocamos dentro de casa, muitas vezes nos engrandece muito mais do que termos uma condição elevada e não sabemos aproveitar aquilo que nós temos. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer, que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Muitas vezes nós vemos passar em nossa porta um pedinte, mas nós sabemos a real necessidade que ele tem. Mas aí vem aquele pensamento, pode estar me enganando. Como nós vemos no noticiário, muitas pessoas que pedem, estão no trânsito pedindo uma esmola, vivem disso, são profissionais. Mas nós tomamos todos por esses.
Nós temos que entender que ninguém deve morrer de fome. Nós devemos ser solidários, fazer a nossa parte. Espíritas, acordai. Nós temos diante de nós várias possibilidades da caridade. E muitas vezes nós colocamos o que nós vemos em prática. Vemos na televisão, porque fez isso, fez aquilo outro. E deixamos passar uma oportunidade excelente de caridade. Deixa passar e aquilo não volta mais. Mas fiquem atentos, fiquemos atentos, porque pode ser Jesus batendo na nossa porta, pedindo um prato de comida. E muitas vezes nós negamos, não é? Então, é muito difícil. É muito difícil. Nós policiarmos tudo isso é muito difícil, mas temos que começar a pôr em prática. Temos que começar. Tem que haver um ponto de partida. E o ponto de partida pode ser esse. Pode ser hoje, pode ser agora. E nós estarmos ouvindo isso, e ao sairmos ali no portão, ou aqui mesmo, depararmos com uma situação dessa e pôr em prática. Muitas vezes acontece, eu já vi acontecer também. É você pagar algo para alguém e essa pessoa dá uma mordida no que você pagou e joga o restante no lixo. É um desaforo. Nós ficamos realmente nervosos com isso. Acontece. Acontece com todos. Eu já vi acontecer isso. E vai embora, deixa você um cara de bobo. Mas não vamos pensar nisso. Vamos fazer a nossa parte. A oportunidade está sendo dada. O problema é de quem faz. Não vamos seguir essa linha. Porque são mais numerosos na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. Nenhum é perfeitamente feliz e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Ninguém é perfeitamente infeliz ou feliz. Nós temos que estar atentos a isso. É não esperar. Nós estamos num planeta de provas e expiações e está em transição para a regeneração. Mas não vamos esperar, a hora é agora, a oportunidade nós estamos tendo. Recebemos essa doutrina maravilhosa, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e tantas outras obras complementares. A oportunidade agora. Não vamos esperar essa transição. A transição começa dentro de nós. Começa aqui, dentro do nosso coração. Começando a amar. A transição, não vamos esperar uma transição planetária. Comecemos a nossa transição. Vamos começar agora. Vamos começar a amar o nosso próximo. Vamos começar a ser felizes. Porque amando, nós seremos felizes, com certeza. Me desculpe, mas vou ter que acelerar. Porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons. Essa é fácil. Essa todo mundo sabe. Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Simples. Muito simples a resposta. Quantos de nós aqui, não vou falar por mim não, porque eu já vi isso, já cansei de ver e de falar também. Não sei se acontece aqui em Cabo Frio, porque lá em Arraial na Seja acontece. A gente vê, chega lá pela primeira vez, como eu cheguei há 4 anos atrás. Você conhece todo mundo, uma cidade pequena, você acaba conhecendo todo mundo. Por que aquela pessoa está à frente dos trabalhos, hein? Chega ali fora, do portão para fora, mas esse é o pensamento. Tenho certeza, porque a gente vê outras pessoas falarem também. A pessoa dali do portão para fora não vale nada. Porque eles são audaciosos. E nós, os bons, nos acomodamos. Não queremos compromisso.
Não queremos estar à frente de um trabalho. As casas espíritas estão aqui, precisando de trabalhadores voluntários. Nenhum é demérito, nenhum trabalho por varrer, por limpar a casa, limpar os assentos para recebê-los, limpar esta mesa, varrer o chão, limpar o banheiro. Não é inferior ao presidente, a um diretor da casa. Não. É tão necessário quanto o presidente estar aqui à frente. Então, não vamos nos acomodar. Não vamos criticar nossos irmãos. Ah, ele está ali. Está lá porque você não quer tomar a frente também. É por isso que eles estão lá. Mas o dia que nós resolvermos, os bons resolvermos, estou me colocando como bom, tá, gente? Quando nós resolvermos, assumirmos as rédeas do trabalho, os maus serão deixados para trás. Eles começam a não mais frequentar. Mas esse é um processo de transição, onde os bons serão a maioria, os maus provavelmente sumirão. E para finalizar, vamos à última questão. Assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aqueles que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Ele encerra essa questão com esta pergunta: ciúme, paixão, ódio, né? Ambição, são vermes que nos corrompem. Estejamos atentos. Essas paixões é que nos levam à infelicidade. São paixões que nós deparamos a todo momento com companheiros nossos. São paixões que muitas vezes a fraqueza deixa sobrepujar. Nós muitas vezes nos perdemos nisso. Muitas vezes nós deixamos o orgulho falar mais alto. Esse orgulho, essa vaidade, o ciúme nos destrói. Não tem por que ter orgulho de nada. Vamos fazer, vamos ser brandos, vamos ser calmos. Pacifistas, vamos estar atentos a todas essas coisas. E me leva, para finalizar, a lembrar de uma frase que no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ele põe à tona, que está lá em Eclesiastes. A felicidade verdadeira não é deste mundo. Mas por que não é deste mundo? Poderíamos perguntar. A felicidade, ela é estável. Ela tem que ser estável, porque relativa, ela é instável. Tudo que é relativo é instável. E a felicidade, ela tem que ser estável, ela tem que ser linear. Então, meus amigos, nós temos que entender, nós temos que estar atentos para esse detalhe, porque esse detalhe, e o Espiritismo nos mostra muito bem que o amor é a maior caridade. E sem caridade não há salvação. Obrigado a todos, uma boa noite e que Jesus possa nos amparar sempre, nos iluminando, nos mostrando o caminho da felicidade, que não é deste mundo, é em seu reino de amor, na qual
Todos aqui caminham para a felicidade eterna. Muito obrigado.